Lucas 22, 39 ao 46. Vamos à leitura. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Amém. Que o Senhor nos abençoe com esta mensagem. E nós estamos na série da Páscoa. Na semana passada o pastor Léo pregou sobre a Páscoa, lá no Egito ainda, falou sobre o cordeiro, sobre o sangue do cordeiro nas portas, e Deus livrou os primogênitos da morte. Essa passagem que aconteceu no Egito, que nós ouvimos a pregação na semana passada, foi um fato, foi um acontecimento, mas que nos apontava, nos indicava, nos orientava para a vinda de Cristo, o Cordeiro perfeito. E João Batista, quando vê Jesus chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito, sem falhas. E nesse momento que nós vimos aqui Jesus saindo com seus discípulos para orar, já é um acontecimento de aproximadamente 1.400 anos após a Páscoa lá do Egito. Veja como os anos se passaram. E agora, o nosso Jesus, o nosso Senhor, estava se preparando para ir para a cruz, para ser sacrificado, para ser feito uma oferta para Deus em nosso lugar. E veja então como isso vai acontecer. Nós acabamos de ceiar, conforme Jesus nos ensinou. E Jesus, ele havia ceado neste dia, em que ele foi orar no Monte das Oliveiras. E logo após a ceia de Páscoa, ele sai com os discípulos para o monte. Ele sai para a oração. Ele vê a necessidade da oração. E aí vocês vão ver um sermão em 4 partes. Hoje não são só 3, são 4 partes. Primeiro, a importância da oração. Segundo, a submissão de Cristo à vontade do Pai. 3, o consolo divino e a intensidade da agonia. E 4, a fraqueza dos discípulos. Então, primeiro ponto, nós vemos aqui a importância da oração. Talvez nós tenhamos negligenciado a oração em nossas vidas. Eu acho que nenhum de nós pode dizer: eu orei bastante, ou eu oro bastante. Nós estamos muito longe de orar bastante. Mas aqui é interessante no texto, no versículo 39, que está escrito assim: e saindo, Jesus foi como de costume. Era um costume Jesus orar. E aí vem uma coisa, irmãos, que arrepia um pouco a gente, porque se Jesus, sendo Filho de Deus, Jesus sendo Deus e homem, ele via a necessidade de orar, de estar em comunhão com o Pai. E em muitos momentos nós vemos Jesus orando. Aí a gente fica pensando, mas
Se Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus, ele precisava orar, imagine nós, com a nossa fraqueza. E nós precisamos, irmãos, precisamos orar por nós, pelos outros. Isso é necessário. Muitas vezes a gente vai se enfraquecendo e perdendo a comunhão com o Pai, justamente porque nós não clamamos, nós não oramos. Então Jesus, ele nos dá um ensinamento aqui. Ele vai orar como de costume. E era um local que ele sempre ia com os discípulos. Eu acho que é interessante também a gente ter um local de oração, né? Às vezes a gente não tem, às vezes a gente tem essa dificuldade, mas de repente tem um lugar mais silencioso. Um lugar onde você possa estar sozinho. Um lugar onde você possa deixar tudo de lado. Até o celular. Né? Não, irmãos, nós conseguimos viver sem o celular. Um pouquinho, pelo menos, a gente consegue. Sabe, para a gente conversar com o Senhor, para a gente falar com Deus. Então Jesus, ele ia para esse lugar. E parece que quando a gente tem um lugar que a gente ora, aquele lugar é o nosso cantinho ali, a gente vai ali, a gente conversa com Deus, batalha, fala com o Senhor, fala das nossas fraquezas, das nossas dores, das nossas dificuldades. E é isso que Jesus fazia com seus discípulos. Então, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanham. Sempre os discípulos estavam com Jesus. E em outra oportunidade, eles pedem para Jesus ensiná-los a orar, e ele ensina eles a orar. Aqui o Lucas, ele trata este lugar como Monte das Oliveiras. Em Mateus ele é um pouco mais específico, ele vai falar do Getsêmani. Parece que fica mais clássico, né, a gente falar que Jesus foi até o Getsêmani. E o Getsêmani era um local ali no Monte das Oliveiras. E Getsêmani significa prensa, onde era prensado, provavelmente ele tinha uma prensa para prensar ali as olivas, as azeitonas, eles faziam azeite naquele local. Parece que foi planejado por Deus, dentro da sua soberania, que Jesus fosse até este lugar chamado prensa. E Jesus ali seria realmente prensado. Jesus iria sofrer, ali ia começar o sofrimento que nós vamos ver ainda a seguir. Então, chegando ao local escolhido, Jesus lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, essa é a estratégia de Jesus, e aí nós precisamos aprender também. A gente ora, sabe quando que a gente mais ora? Quando o mal sobrevém. Não é assim? Quem já teve doente, daí vou orar. Quem já teve um problema no casamento, fala, agora eu vou orar. O problema de saúde de um filho, agora eu vou orar. Tudo bem, é para nós orarmos. Mas Jesus, ele se antevém, ele se antecipa na sua oração. Ele vai orar para que ele não caia em tentação e para que os seus discípulos também não caiam. Ele fala para eles, orem vocês agora. Orem para que vocês não caiam em tentação, porque eles iam passar por um momento muito duro. Jesus havia falado na ceia, que era a última ceia de Páscoa com eles. Então eles sabiam que eles iam ficar sem Jesus. Eles sabiam que, pelo menos aos olhos deles, dentro do entendimento deles, eles iriam ficar como órfãos, abandonados, sem o Senhor. Então veja, irmãos, como é importante isso, como a oração na nossa vida faz com que nós sejamos livres das tentações. As tentações vêm. O diabo quer nos tirar da presença de Deus. A nossa carne, muitas vezes, é tentada para que nós deixemos Deus de lado, para que nós deixemos a oração de lado, para que nós deixemos a palavra de Deus de lado. Mas se nós orarmos mais como o nosso Senhor nos ensinou, nós vamos agradar mais ao Pai. Nós vamos viver mais felizes. Irmãos, a oração traz felicidade, a comunhão com Deus traz felicidade. Tem muita gente que aparentemente tem tudo. Família, carro, casa, bom emprego, mas é infeliz porque não tem comunhão com o Senhor. Não fala com Deus. Parece que não entendeu que ela tem livre acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui Jesus está orientando
está mandando, na verdade, eles orar, porque o momento ia ser um momento de terror. Jesus sabia que Judas já estava se aproximando. Jesus sabia que ele iria ser preso. E ele pede a oração. Mas os discípulos, nós vamos ver que eles não dão atenção ao que Jesus falou. Eles não obedecem a Jesus. E aqui o Lucas ele traz um motivo para isso. Ele fala que eles estavam muito tristes, por isso eles estavam dormindo de tristeza. Eles estavam desanimados. Eu acho que é isso que o texto quer dizer, eles se desanimaram, porque Jesus já não iria mais andar com eles. Estavam desanimados. E aí não tinham força para orar. E qual de nós, vamos ser bem sinceros, qual de nós é que tem força para orar? Se o Espírito Santo de Deus não nos ajudar. Irmãos, nós somos fracos, nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor dizendo para nós: orem para que vocês não caiam em tentação. Orem para que vocês estejam firmes com o Senhor. Eu dou graças a Deus porque nós somos tão falhos nessa área. E eu agradeço a Deus porque ainda Ele nos sustenta. Como Ele fez com os seus discípulos aqui, Ele sustentou a eles. Nós não somos sustentados por nós mesmos, somos sustentados por Deus. E aí é importante a gente orar para dar glórias a Deus em tudo. Se nós estamos em pé hoje diante de Deus, se nós podemos cantar, louvar ao Senhor, exaltar a Deus e dizer nós somos salvos por Cristo, tudo isso é pela fé que o Senhor nos deu e é pela fé que o Senhor sustenta em nossa vida. Então, irmãos, orar é importante. Jesus está mostrando aqui que orar é importante. Seguindo o texto, ele diz: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco. Alguma versão pode estar escrito: Jesus se afastou a um tiro de pedra. Um tiro de pedra, irmãos, na medida deles, era aproximadamente 30 metros. 25 a 30 metros. Não era uma medida exata. Mas Jesus se afastou, ele queria ficar sozinho. Ele deixa 8 dos discípulos na entrada do jardim, depois os 3 mais próximos a ele, Pedro, Tiago e João, um pouquinho mais perto, e ele se afasta desses 3 também, a uns 30 metros. Por quê? Ele queria estar a sós com Deus. Ele queria orar. Ele queria clamar. Irmãos, você já notou que quando você está sozinho, você ora melhor? Se tiver alguém junto com você, você já não pode falar teus pecados, né? Você já fica, poxa vida, eu vou falar, ele vai ouvir o que eu estou dizendo. A gente não pode pedir aquelas coisas que só nós conhecemos, nós e Deus conhecemos. Então é importante às vezes a gente se retirar, a gente estar sozinhos no local para orar. Jesus, ele se afasta um pouco. E aí vem uma cena muito interessante. Ontem eu procurei, meditando, essa palavra eu procurei imaginar aquele local. Um terreno um pouquinho inclinado, né, um monte, a relva, o mato ali, muitas árvores frondosas, um local bonito, mas aqui era um momento noturno, foi à noite. Você lembra agora há pouco, nós vimos que na noite em que Jesus foi traído, ele ceiou. Então, após a ceia, ele sobe para o monte. Então, foi à noite. Provavelmente depois das 6, 7 horas para nós. Depois do pôr do sol para os judeus. E Jesus ali, neste local, ele se afasta. E se a gente pudesse olhar de longe, aquele cenário um pouco escuro, nós iríamos ver um homem clamando. Clamando. Um homem vestido com a sua túnica, com jeito, um andar preocupado, clamando.
a Deus. E a gente podia perguntar o que aquele homem está fazendo, por que ele está orando desse jeito, tão fervorosamente, com tanta intensidade. E aí nós vamos ver no texto o que o evangelista Lucas vai nos dizer. Olha aqui, ele por sua vez, versículo 41, ou seja, Jesus se afastou um pouco e agora de joelhos orava. Jesus, ele se ajoelha. Irmãos, era muito comum eles orarem em pé. Agora Jesus dobra os joelhos. Dobra os joelhos. Submissão ao Pai. Humilhação diante de Deus. Agora aquele homem que estava orando, ele está de joelhos dobrados e ele está dizendo o seguinte: Pai, ele está falando com o Pai, com Deus Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Parece ser uma oração absurda do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Ele já havia falado que ele iria ser levantado na cruz. Ele havia falado que ele iria ser entregue àqueles que iriam matá-lo, crucificá-lo. Ele sabia disso. Ele conhecia as profecias. Então, por que ele estava dizendo isso? Irmãos, a sentença já tinha sido dada por Deus. Deus iria crucificar, matar o seu filho por amor ao seu povo. Isaías 53, que nós cantamos agora, na tua casa, dá uma lida. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Isaías foi escrito há aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Isaías é tão preciso na profecia dele que parecia que ele estava ali, parecia que ele estava aos pés da cruz. E ele fala sobre a crucificação de Jesus. E agora vem a pergunta, mas calma aí então, por que Jesus está dizendo isso ao Pai? Será que Jesus teria uma vontade diferente de Deus Pai? Não, irmãos, nós vemos ali a vontade de Jesus, ou a alegria de Jesus era fazer a vontade do Pai. Porém, neste momento de dor, de aflição, nós vemos nitidamente aqui Jesus Cristo como Deus e como homem. Essa passagem dá uma demonstração clara para todos nós que Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo Deus e homem, ele estava orando, ele estava clamando, ele estava aflito. Ele não estava querendo fugir da cruz. Ele estava pedindo fortalecimento. E ele diz: afasta de mim esse cálice. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos descobrir que Deus fala muito do cálice da ira. Jeremias 25:15, por exemplo, Deus fala da sua ira contra o pecador, contra aqueles que não o adoram. Jesus sabia que esse cálice estava preparado para ele. E ele sabia que isso ia lhe causar muito sofrimento. Irmãos, nós temos muita dificuldade de compreender essa passagem, porque nós somos seres humanos, pecadores, miseráveis pecadores. É difícil nós entendermos aqui Jesus Cristo, homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, agora clamando ao Senhor, pedindo para Deus afastar esse cálice. Mas dá a impressão que ele não nem puxa o ar novamente, ele nem respira novamente para ele continuar. Afasta de mim esse cálice, contudo. Veja como ele continua. Ele não para aqui, ele fala: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus, como homem, ele teve a aflição. Ele foi ali oprimido. Ele estava sofrendo. Ele clama ao Senhor, ele clama a Deus.
O autor de Hebreus fala que Jesus, ele clama ao Senhor, o único que poderia livrá-lo da morte. Que aflição. Momento difícil. E Deus responde essa oração? Deus responde. Hebreus 5 e 7 diz o seguinte: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, nos dias que Jesus estava como nós, com um corpo igual ao nosso. Hebreus 5, 7, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, por causa do seu amor, por causa da sua voluntariedade, por causa do seu amor, por causa da sua submissão a Deus. Ele foi ouvido. Mas, irmãos, você ter a oração ouvida não significa que Deus vai fazer aquilo que você está pedindo. Presta muita atenção nisso. Oração ouvida por Deus não significa que Deus vai fazer aquilo que você está pedindo. Agora que primeiro Jesus fala, faça a tua vontade, então Deus iria fazer a vontade dele, a vontade do Senhor. E entramos num momento aqui que somente dos 4 evangelhos, somente Lucas vai descrever isso. Somente Lucas, nem João, nem Marcos, nem Mateus descrevem dessa forma. Onde ele diz ali no versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha a resposta de Deus. Se você estivesse orando por uma dificuldade que você tem na tua vida, e talvez você esteja orando com muita dificuldade, com dor, Deus conhece muito bem você. De repente Deus não olha para você e fala, não, tudo bem, eu vou resolver essa situação. Mas Deus, Ele conforta você através do Espírito Santo hoje, que habita em sua igreja. Irmãos, pode ser que você não receba uma resposta como você quer. E é muito comum em nossa vida acontecer isso. Graças a Deus. Quantas coisas nós pedimos e que iria ser a nossa destruição. E Deus não nos deu. Porque Ele nos conhece e Ele faz a vontade dEle, não a nossa. Isso é uma verdadeira batalha espiritual. Batalha espiritual não é você pegar uma estaca, encher de óleo e fincar ali na frente do teu terreno e falar, daqui o diabo não passa. Não. Batalha espiritual não é você determinar, eu determino que isso vai acontecer, não. Batalha espiritual é orar como Jesus está ensinando. Clamar a Deus de verdade, se humilhando diante do Senhor, se humilhando diante do nosso Deus, que pode nos livrar, que faz tudo o que Ele quer fazer. Então vem um anjo aqui para confortar Jesus. Veja bem, irmãos, os anjos, eles devem a adoração ao Senhor. Jesus é maior, Jesus é poderoso, Ele é Deus. Tudo que foi feito por intermédio de Jesus Cristo, segundo o que Paulo escreve em Colossenses. Agora Jesus em forma de homem, em Hebreus está escrito que Ele se fez menor do que os homens, menor do que os anjos. E Ele precisa de um conforto. E quem vai confortá-lo? Um anjo. Eu não sei como, a palavra não nos ensina aqui como esse anjo confortou Jesus, mas ele confortou. Ele foi para fortalecer Jesus, coisa que os discípulos não fizeram. Jesus ficou sozinho, ele pediu para os discípulos orar, pediu para eles interceder, e eles não conseguiram. Nós fazemos parte de uma comunidade. Quando um de nós tem algum problema, já entra lá no grupo e fala, gente, preciso de oração. Estou com um problema. Me ajudem. E a gente ora.
E se for preciso, a gente vem na igreja, faz um círculo, ora, clama a Deus. Irmãos, os discípulos não fizeram nada. Eu não quero ser crítico aos discípulos, porque nós falhamos tanto também. Às vezes alguém pede oração, a gente põe lá aquelas mãozinhas lá, né, do WhatsApp, mas nem ora. Aí não resolveu. Nós precisamos andar juntos, estarmos unidos, irmãos, precisamos clamar juntos ao Senhor. A palavra de Deus fala que se há um irmão alegre, se alegre com ele, cante hinos com ele. Se há um triste, se entristeça com ele, entre em oração com ele. Os discípulos estavam cansados, tristes, e acabaram por não orar, não ajudar em oração. Eles não foram lá, Jesus, vem aqui, Jesus, vem aqui no nosso meio. Nos dá a mão, Jesus, nós vamos orar com o Senhor. Nós vimos tantas coisas que o Senhor fez, tantas maravilhas, e nós queremos interceder juntos. Não. Não. Isso é ruim quando nós não nos envolvemos com quem está ao nosso redor. Nós precisamos nos envolver. Clamar. Não precisa ninguém nem ver a gente orar, irmãos. Não precisa. Mas ora. Ora no teu lugarzinho secreto lá. Ora. Então o que acontece? Veio o anjo do céu que o confortava. Mas não para aqui. O texto não para aqui. Eu acho interessante porque Jesus foi confortado, foi a resposta de Deus, foi, você vai para a cruz. Eu mando um anjo para te confortar, para te fortalecer, mas você vai para a cruz. Vai ser seguido o decreto de Deus, o decreto eterno de Deus, onde o seu filho iria morrer numa cruz, em favor do seu povo. Deus não muda de ideia. Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele iria para a cruz agora. Irmãos, algo assustador aqui que Jesus não para de orar. O anjo conforta, mas Jesus não para de orar. Parece que vem um momento mais terrível ainda. Talvez você possa pensar, se eu estivesse orando e chegasse um anjo do Senhor e me abraçasse, e me confortasse, eu ia dar um pulo de alegria, eu ia falar, puxa vida, agora está resolvido. Mas Jesus, ele continua a oração, e olha ali no versículo 44, o que a palavra nos ensina. E estando em agonia, orava mais intensamente. Irmãos, agora Jesus já não está mais dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele já viu que ele iria para a cruz. Ele iria fazer a vontade de Deus. Ele iria caminhar para a cruz. Ele iria ser torturado, humilhado. Ele iria sofrer. E se você pensar, Jesus estava com medo disso? Não. É claro que ele era um homem como nós, e é claro que ele iria sofrer. Mas ele sabia que estaria fazendo a vontade do Pai. E Jesus tinha coragem para enfrentar a morte. Ele sabia que iria ressuscitar. Jesus em nenhum momento se acovardou. Sempre ele nos amou. E ele sabia que ele veio para dar a sua vida em nosso lugar, em nosso favor. Eu ouvi um dia uma pregação do Paul Washer, ele fala, os mártires, que são bem menores do que Jesus, né? Quantos mártires foram queimados, vivos, e eles iam para a fogueira cantando. Um deles, o Jean Hus, que falou contra Roma, contra o Papa, e ele foi queimado vivo, e ele louvava a Deus, ele glorificava a Deus. Então Jesus Cristo, ele dá uma demonstração aqui que ele não estava com medo da morte, mas ele estava sofrendo. Irmãos, que nenhum de nós pense que as tentações de Jesus eram suaves porque ele era Deus. Um dia uma pessoa falou para mim, não, Jesus foi para a cruz e sofreu na cruz, mas ele sendo Deus, talvez ele não, né, ele teve força, ele não sofreu tanto. Eu falei, não, você se engana. Irmãos,
Se a gente olhasse para aquele homem orando de joelhos, clamando a Deus, era um homem como nós. A Bíblia fala um homem experimentado de dores. Um homem que foi chamado de comilão e beberrão. Um homem que foi acusado de fazer milagres pelo poder de Beelzebu, e ele sentiu isso, ele tinha seus sentimentos, claro. Então Jesus estava sofrendo uma luta, uma guerra muito grande. Alguns teólogos dizem que essa descrição aqui, com agonia, orava mais intensamente. Era um momento de quase como se Jesus perdesse as suas forças, era quase como um momento de morte. Ele estava clamando, orando. Nós nunca passamos por isso. Às vezes a gente pensa, nossa, minha vida está difícil, eu estou sofrendo. Nós nunca passamos por isso. O que Jesus passou. E aí, na continuidade ali, outro detalhe, Lucas traz essa questão do anjo, e agora outro detalhe que só está escrito no livro de Lucas. Alguns falam, coincidentemente, Lucas era médico, né? Claro que não era um médico como nós conhecemos hoje, com um jaleco branco e um estetoscópio, né? E com um exame de sangue dizendo que você não pode comer torresmo, não. Não era isso. O médico, naquela época, era um médico que andava com um cesto, com algumas ataduras de tecido, algumas ervas medicinais, mel, que eles colocavam em ferida. Tinha um pouco de conhecimento de anatomia. Mas Lucas descreve isso, que Jesus estava num momento tão terrível, tão difícil, que o seu suor, olha o que está escrito, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E se a gente se aproximasse de Jesus neste momento, talvez nós fôssemos ouvir as gotas do suor de Jesus caindo na terra como sangue. Suas vestes ficando avermelhadas por causa do sangue dele misturado com o suor. E quem é médico aqui sabe que isso é possível acontecer clinicamente, quando uma pessoa está numa situação tão terrível, uma agonia tão terrível, uma prensa tão difícil, uma pessoa pode chegar nesse ponto de romper os vasos capilares, os vasos fininhos, sanguíneos, e este sangue se misturar com o suor. Mas aqui Jesus, irmãos, em sua oração, em sua agonia, ele clama a Deus. E Mateus dá um detalhe um pouco maior. Mateus escreve que Jesus, ele vai com o rosto em terra, ele se prostra sobre o seu rosto. Jesus estava em pé, ajoelha, agora está prostrado sobre o seu rosto. Eu não sei, eu não conheço vocês, eu não sei se algum de vocês um dia, no momento de agonia, de aflição, você orou e chegou a cair com o rosto em terra, clamando a Deus, pedindo socorro ao Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor. Mas Jesus estava aqui orando, para que ele não deixasse a cruz, para que ele fosse fortalecido por Deus. E agora aqui, irmãos, a tentação não é uma tentação como nós sofremos. Nós somos pecadores lutando sempre, né, para ser santos. Às vezes a gente tem pecado, a gente luta contra o pecado, pelo menos deve lutar. Mas os nossos impulsos pecaminosos, eles aparecem. E nós clamamos a Deus, nós pedimos, Espírito Santo, me ajude, me socorra. Esse não era o caso de Jesus. Vejam, irmãos, que Jesus Cristo, ele foi um homem santo, do início ao fim. Não se via uma mancha de pecado em Jesus Cristo. Ele resistiu às tentações diabólicas lá no deserto. Ele resistiu a todas as tentações, ele não pecou.
Então é provável aqui que Jesus está agora agonizando, porque ele sendo absolutamente santo, a natureza dele, ele sendo Deus, ele era santo, separado, puro, nenhum pecado por pensamento, nenhum pecado por palavra, nenhum pecado por ações. E agora ele estava lutando, por quê? Porque ele sabia que o teu pecado e o meu pecado iria ser imputado sobre ele. A imputação de pecado é como se Deus pegasse o nosso pecado, o pecado do seu povo, o pecado da igreja, e acreditasse na conta de Jesus. Não é que Jesus pecou. Jesus não pecou em nenhum momento, mas a palavra de Deus nos ensina que Jesus seria feito pecado, que Jesus seria feito maldição na cruz. 2 Coríntios 5:21, depois pode abrir, mas só me ouça agora. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, Paulo está falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, aquele que não tinha intimidade com o pecado, aquele que não pecou, aquele que não sabia o que era pecar. Ele está falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O que significa Deus pegar o seu Filho santo, puro, imaculado, e fazer pecado por nós? Deus pega os nossos pecados e põe sobre Jesus, e Jesus vai receber o castigo por causa dos nossos pecados. Jesus sabia disso. A grande luta de um homem extremamente santo, absolutamente santo, agora era saber que ele iria receber os nossos pecados tão nojentos, tão terríveis. A incredulidade, desobediência, tantas coisas que cada um conhece tão bem, o que nós fazemos de errado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Que é isso? Paulo está dando uma explicação teológica a respeito da vinda de Cristo. E aí nós começamos a entender por que tanta agonia, tanto sofrimento. Jesus iria receber os nossos pecados, iria ser acreditado sobre ele os nossos pecados, e ele receberia o castigo na cruz por causa dos nossos pecados. Ele receberia o cálice da ira de Deus por causa do meu e do teu pecado. Essa é a nossa realidade. Pecadores terríveis, que não glorificaram a Deus, que não buscaram a Deus. Nós só desobedecemos, pecamos tanto contra o Senhor. E agora nós levamos Jesus Cristo a orar nesse momento, a se prostrar, a pôr o seu rosto em terra, clamando, porque ele receberia aquilo que existe de mal em nós. Aquilo que causa a separação entre nós e Deus, o nosso pecado. Você consegue ver aqui a grandeza de Jesus, irmãos. Você consegue ver aqui a maravilha que é Jesus Cristo. Você consegue ver aqui a submissão de Cristo ao Pai. E consegue ver o amor de Cristo, o amor que Ele tem pelo seu povo, pela sua igreja. Ele nem foi à cruz ainda aqui, mas Ele já está sofrendo agonia. Ele já está sofrendo com o peso dos nossos pecados. O sofrimento de Jesus começa aqui no Getsêmani. Ele foi prensado, esmagado. E às vezes nós não damos tanta atenção a isso. Nós lemos um texto desse, às vezes passamos batido. Tudo bem, Jesus foi lá, Ele orou, Ele intercedeu. Irmãos, nós precisamos acordar como cristãos e dar muito valor a Jesus Cristo em nossa vida. Não só numa noite de domingo, mas a cada momento que nós vivemos. Jesus é tudo o que nós temos. Nós podemos perder bens, saúde, tudo, podemos perder tudo, menos Jesus.
Sem Jesus nós não somos absolutamente nada, ninguém. Foi Ele que lutou por nós. Nós não estávamos lá junto com Ele para interceder, os discípulos também não estavam, mas Ele estava. Eu lembro que o evangelista João, ele narra, que no dia da ceia, Jesus faz a oração sacerdotal e ele intercede pelos seus discípulos. Ele ora por eles, ele fala: Deus, preserva-os, cuida deles. E ele diz: eu não vou perdê-los. Aqueles que o Senhor me deu, eu não vou perder. E ele fala tanto aqueles daquela época como aqueles que iriam ainda crer no seu nome. Jesus intercede por nós. É por isso que nós estamos aqui. Ele orou por ele, intercedeu por ele. Foi por isso que ele venceu. Foi por isso que ele foi à cruz. Aquilo que parecia uma derrota, e pareceu mesmo na época para aquelas pessoas, parecia uma derrota. O líder deles, o Senhor, o Filho de Deus crucificado, morto numa cruz, mas só parecia uma derrota, irmãos. Porque foi dessa forma que Jesus Cristo venceu a morte. Foi na morte de Cristo que a morte foi derrotada, porque Ele morreu sem nenhum pecado. Ele ressuscitou porque Ele não tinha nenhum pecado. E Ele está entre nós, Ele está agindo com a igreja e pela igreja, e nesse momento Ele intercede pelas nossas vidas. Jesus, Ele foi um vencedor e Ele é um vencedor. Ele lutou e vive eternamente. Aí Jesus, Ele se levanta da oração. Parece que passou aquele momento de aflição. Acho que o coração do Senhor agora foi se acalmando na oração. E, irmãos, quero acalmar teu coração. Faça como Jesus. Clame. Pode pedir ajuda sim, pode pedir socorro, mas clame ao Senhor. Aí ele se levanta. Versículo 45, levantando-se foi da oração. Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Último ponto aqui, a fraqueza dos discípulos. Jesus os encontrou dormindo de tristeza. Aqueles homens haviam realmente enfraquecido. E nós vamos ver que quando Jesus está com eles, ainda antes desses momentos, ele fala que Satanás os pediu para peneirar como trigo. Satanás queria acabar com os discípulos de Jesus. Mas Jesus, ele falou: não, eu intercedi junto a Deus, eu intercedi por vocês. Jesus havia intercedido por eles. E ainda nós vemos, irmãos, que quando Jesus vai à cruz, ele é negado pelos discípulos. Eles não acreditaram nele, eles não entenderam o que estava acontecendo. Depois eles são resgatados pelo Senhor. Mas aqui nesse momento, aparece essa fraqueza. E se você reconhece a tua fraqueza, você sabe como você precisa do Senhor. Filipenses 4, 6 e 7 está escrito o seguinte. Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Os discípulos estavam preocupados, mas aqui tem uma orientação para nós, a igreja do Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha a orientação de Deus. A orientação de Deus é para a gente orar. Que sejam conhecidas as nossas orações, as nossas súplicas diante dele. E, irmãos, nós temos um privilégio tão grande.
Você se lembra que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rompeu de alto a baixo? Na cortina do templo. Era separação, somente o sumo sacerdote podia entrar ali. Agora rasgou esse véu. Por quê? Porque nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos de outro intercessor a não ser Jesus Cristo. É o que a Bíblia nos ensina, não há outro intercessor. 1 Timóteo 2,5. Somente Jesus Cristo intercede por nós, de dia e de noite. Então as nossas orações são ouvidas. Quando você ora em nome de Jesus, a tua oração é ouvida. Pode descansar no Senhor. Sabe, tem crente que ora, apresenta diante de Deus, até chora, até põe o rosto em terra, mas depois da oração sai todo preocupado, desesperado. Oh, irmãos, confie no Senhor, confie em Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Talvez te fortalecer, para que você suporte as dores e as dificuldades da vida. Mas ele vai agir por você. E por último aqui, eu quero fazer algumas aplicações. 4. Muitas delas eu já falei. Primeiro, orar fervorosamente em tempos de provação. Sabe quando você está passando por provações, por dificuldades, sejam elas de qualquer natureza, doenças, financeiras, familiar, ore fervorosamente. O que é orar fervorosamente? Não é simplesmente, Deus abençoe a minha vida e continua. Não. Para tudo. Vai achar um lugar onde você entre em comunhão verdadeira com Deus. Arrume um lugar onde você possa conversar com Deus. Irmão, mas clame mesmo. Isso funciona porque é bíblico a gente orar. Está em aflição, conversa com Deus. Vai lá em nome de Jesus Cristo. Jesus, Ele é o nosso intercessor. Quando nós falamos por Ele, em nome dEle, esse nome que tem tanta autoridade, pode saber, a tua oração vai chegar diante do Pai. Eu não sei o que Deus vai fazer quando Ele receber a tua oração, mas que Ele vai ouvir, Ele vai ouvir. Se Ele vai te fortalecer, se Ele vai te curar, se Ele vai restaurar tua família, se Ele vai te dar um emprego, eu não sei. Deus sabe de todas as coisas. Confia verdadeiramente nele. Verdadeiramente. Outro ponto. Vigiar contra tentações através da oração. Irmãos, a gente ouve cada coisa, né? Quem pastoreia a igreja sabe, se chega algum irmão ou irmã e fala, pastor, ore por mim porque eu estou sendo tentado. Pode saber que está de olho naquilo que não é dele. E fica alimentando aquele desejo que é contra a palavra de Deus. Alimentando um adultério, alimentando uma prostituição, a fornicação. E aí a pessoa fala, eu estou sendo tentado. Mas, irmãos, há a solução para isso. A solução. Ore, clame, vigie. Jesus se antecipou às possíveis tentações. Se antecipe. Se alguém te tentando no teu trabalho amanhã, ore hoje. Ó Deus, por favor, meu Deus, me socorra. Se você está sendo tentado a desejar aquilo que não é teu, ore, se antecipe, clame ao Senhor. Irmãos, a nossa vida aqui é curtíssima. Logo nós vamos embora desse mundo. Não vale a pena pecar contra um Deus santo. A nossa salvação já está garantida. Jesus já conquistou a salvação. É de graça.
Mas todo cristão precisa entender que esse Jesus que lutou por nós, que morreu numa cruz por nós, precisa ser honrado. Nós devemos honrar Jesus, e nós o honramos quando nós nos santificamos. E para isso envolve luta, irmãos, nós pecamos todo dia. Nós somos falhos, fracos, então nós precisamos orar. Se antecipe às tentações, ore, clame a Deus pela tua vida. Nenhum de nós está livre das tentações. Nenhum. Mas nós temos uma arma ao nosso favor. Uma arma graciosa, que é a oração, é conversar, é expor nosso coração diante do nosso Deus. Então vigie. Confie na provisão de Deus durante o sofrimento. Confie. E confie de novo. O que nós vemos às vezes não é algo muito bom. Mas quem disse que nós vivemos pelo que nós vemos? Nós vivemos pela fé. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo, fé na palavra de Deus, nas Escrituras. Talvez você já passou por momentos onde você estava orando, e você orou de novo, e você orou de novo, e você orou mais um dia, e orou mais um dia, e nada aconteceu. E você chegou para orar e falou para Deus, Deus, eu já não sei mais nem o que orar, eu já não tenho nem palavras. Parece que isso havia acontecido aqui com os discípulos. Eu nem sei o que orar, eu já orei tudo, Senhor, que eu devia orar. Já esgotou minha carteira de oração, não tenho mais o que dizer para o Senhor. Irmãos, continue, confie, busque na palavra. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o teu socorro presente na hora da angústia. Então, confie na provisão. Para Jesus ele mandou um anjo. Não sei o que ele vai fazer com você, mas eu sei que ele age. Eu sei que ele ama você. Você é um filho de Deus. E por último, encerrando. Quando você analisa a Bíblia, os evangelhos, você vai perceber que Satanás, mas o Satanás, ele existe, irmãos? Existe. Na Bíblia está escrito que Satanás existe e que ele foi tentar Jesus no deserto. Jesus precisava sim ser tentado no deserto e resistir a Satanás e pôr Satanás para correr, como ele fez. E ele pôs Satanás para correr pelas Escrituras. Está aqui, ó, Satanás, está escrito aqui, ó. Só se prostrará diante do seu Deus. Eu não vou me prostrar diante de você. Jesus sempre foi muito firme. Mas Satanás sempre estava tentando a Jesus desistir da cruz. Se Jesus desistisse da cruz, irmãos, não existiria igreja, não existiria ceia, não existia louvor ao Senhor. Nós não estaríamos aqui reunidos no nome de Jesus. Jesus ia ser lembrado como uma pessoa que veio, como um Deus e homem que veio, mas que não quis mais morrer, que abandonou o seu povo, mas não foi assim. Ele orou, ele lutou, e ele resistiu às tentações, e ele morreu na cruz. O diabo não conseguiu tirar Jesus da cruz. Jesus venceu por mim e por você. E agora um alerta, nós temos que ter cuidado, porque Satanás agora ele age de uma outra forma. Talvez nós nunca vimos uma apostasia como está acontecendo nos dias de hoje. E como tem fofoca de igreja, né, em rede social, como tem igrejas sendo destruídas por tantos problemas, tantas dificuldades. Então, Satanás quis tirar Jesus da cruz, agora Satanás ele quer tirar a cruz de Jesus. Como assim? Irmãos, a tentação agora é dizer o seguinte: você é a melhor pessoa do mundo. Vocês são muito legais. Vocês são bons. Aquilo que você desejar é porque Deus quer te dar. Mentira do diabo. Agora querem pregar um Jesus sem a cruz. Um Jesus que é como um bom homem, um profeta, ou alguém que veio e deu um exemplo para todos nós. E que Jesus está sempre pronto a nos atender desde que a gente dê uma boa oferta na igreja, né? Paulo, ele não falou isso. Ele falou, eu prego Jesus. E esse crucificado.
O apóstolo Paulo não agiu dessa forma, tentando enganar o povo, tirar dinheiro da igreja, não. Ele falou, prego Jesus e ia ser crucificado. Isso significa o quê? Ele pregava um Jesus que morreu na cruz pelo seu povo. E que a coisa mais importante e que nós precisamos desejar é a nossa salvação. E isso só vem através de Jesus crucificado. Não existe salvação sem Cristo. Prosperidade sem Cristo é falsa. A verdadeira prosperidade está em sabermos que um dia nós vamos morar todos juntos diante do Senhor e o adorá-lo eternamente. Prosperidade é desejar o Senhor, é desejar Cristo. Cuidado com as mensagens que você ouve. Cuidado com essas mensagens. Pastor coaching, não sei o que, essas coisas aí, que não servem para nada. A verdade está no Evangelho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós somos chamados para ser um povo separado. Um povo amado por Deus deve amar ao Senhor. Um povo que Jesus amou primeiro e que deve todo amor a Cristo, toda a reverência, toda a honra a esse Senhor. É isso que Deus quer de você. Que você pegue a sua cruz, a renúncia, e siga a Ele. Que cada um de nós pegue a cruz e siga ao Senhor, o servindo, o adorando, agindo como um verdadeiro cristão, pregando o Evangelho. Até essa passagem, que passagem maravilhosa, para a gente chegar amanhã e falar, olha, Jesus sofreu, ele de joelho, ele se prostrou em terra, porque estava agonizando justamente porque ele ia sofrer numa cruz. Por quê? Por nossa causa. Ele iria pagar um preço altíssimo pelo nosso pecado, e pagou. Hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo.